Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Ana Beatriz e bem-vindos ao podcast Movimente. Nós estamos iniciando aqui uma nova temporada que é sobre séries, uma temporada bem diferente do que a gente vem trazendo aqui de filmes e documentários. E por conta de séries, né, serem muito mais extensas do que filmes, essa temporada está um pouco reduzida. Mas acho que vai ser bem legal, a gente trouxe diferentes tipos de séries. E hoje a gente vai iniciar essa temporada com, na minha opinião, uma das séries mais icônicas da minha época, que é a atual época, que é Stranger Things. Então, para apresentar comigo, a gente tem aqui Augusto, integrante do Movimente. E aí, pessoal, tudo bom? Muito animado em estar aqui de novo, né? Para discutir essa série, como a Ana Beatriz disse, icônica. Tô animado para conversar sobre. E hoje a gente tem dois convidados. A gente tem a Marina, aluna de publicidade. Oi, gente. Sou a Marina do 6º semestre. Tô aqui de novo. E nós temos também o Edu, que é o professor de parte desse projeto aqui que a gente está fazendo. Obrigado pelo convite, Aninha. E você está errada, porque a série não é da sua época. É da minha época. Ela se passa. Bom ponto. Tá vendo? Eu sou o único que viveu nessa época. Tá? Que viu tudo aquilo acontecer, né? Então que usou aquelas roupas cafonas. Para os ouvintes do Spotify, que não tem a imagem do Edu, ele tem um cavanhaque levemente grisalho. Fala que é um cavanhaque, fala que é uma barba. Mas é que eu tô dando... Aonde tá branco, exatamente, entendi. Tá certo. Então, para contextualizar um pouquinho sobre o que é a série Stranger Things, chamar a atenção para vocês que a gente vai estar discutindo aqui especialmente a primeira temporada, porque não teria como a gente discutir a série inteira no tempo que a gente tem aqui de 30 minutos, mas vai ser bem legal, porque no final a gente vai tentar pensar em o que vai vir aí na última temporada de Stranger Things. Então, na primeira temporada, Stranger Things acompanha o desaparecimento de Will Byers em Hawkins, nos anos 80, enquanto sua mãe e o chefe de polícia investigam, seus amigos encontram Eleven, uma garota com poderes misteriosos que revela a existência do mundo invertido, uma dimensão sombria cheia de perigos. Entre amizade, suspense e segredos do governo, eles precisam enfrentar o desconhecido para trazer Will de volta. Então, na primeira temporada, a gente tem todo um contexto, assim, da série. Eu acho que, hoje, estando reassistindo a temporada, porque eu assisti em 2015, quando saiu, 2016, na verdade, eu acho que dá pra entender que a primeira temporada é bem introdutória. E aí, quando, assim, eu fui pesquisando sobre, falava, a Netflix não tinha ideia do sucesso e talvez iria parar na primeira temporada. Mas se parasse na primeira temporada, ia deixar tantas lacunas e buracos, e enfim. É verdade. Então, acho que vocês sentem, assim, da primeira temporada da série? Nossa, eu tava pensando, né, 2015, 10 anos já, né, parece que não passou tanto tempo. Eu lembro como se fosse ontem, assim, todo mundo falando, nossa, Stranger Things e tal. E eu fui assistir, né. Cara, e reassistindo agora, eu acho que eu tive a mesma impressão que eu tive na época. É uma série que te prende muito, né? Tipo, você começa a assistir e fala, nossa, eu assisti faz muito tempo, 10 anos, então eu não lembrava de alguns detalhes essenciais, assim, especialmente da trama investigativa que o Hopper e a mãe do Will vai protagonizando, né? E são muitos elementos, eu acho que eles tomam muito cuidado para desenvolver os personagens, especialmente nessa primeira temporada. Eu acho que introduz a trama de um jeito muito cativante, assim, muito sensível também, pra dar uma história, né, pra dar essa conotação afetiva mesmo com os personagens, pra gente se identificar com a série. E o legal é, assim, que a Netflix teve toda uma personalização para colocar a série aqui no Brasil. Começou porque a Netflix já não era tão famosa na época, né, ela não era o streaming e tal, né, e aí eu me lembro que eles passaram o primeiro episódio de Stranger Things ao vivo, vamos dizer assim, né? Eles passaram para todo mundo assistir no SBT, que é um canal aberto. Então, no domingão à noite, eles fizeram toda uma divulgação antes e rodaram lá no SBT. E por que eles escolheram o SBT? Porque o SBT entrou no ar para rodar tal, lá na década de 80. Então, tinha uma característica, assim, né? De entrar. E eles fizeram, inclusive, um trailer para o Brasil com a Xuxa. Não sei se vocês vão lembrar. Eles pegaram a Xuxa como se ela tivesse na época
dos anos 80, quando ela fazia o programa para os baixinhos, e botaram lá como se fosse o programa dela, ela lendo as cartas, né? Ai, estamos aqui, baixinho, não sei o quê, vamos brincar de virar meu disco ao contrário e tal, que era o que acontecia lá, que falava que girava o disco dela ao contrário, tinha uma música endemoniada lá, né? Vamos abrir minha boneca, ver se tem alguma coisa dentro, tal. Tinha todo um rolê da Xuxa nessa época, de coisas estranhas, né? De Stranger Things. E aí, botaram ela de Maria Chiquinha, botaram ela com a roupa característica da época, e aí ela falou assim, chegou uma carta aqui de uma amiga, tal, né, mãe de um batinho, tal, a Joyce, né, a Joyce que mora lá em Hawkins, né, tal, ela faz essa coisa e ela fala, né, então ela falou que o filho dela desapareceu, que o baixinho desapareceu, diz que, gente, vamos fazer uma força-tarefa aí, tal, pra achar o baixinho dela, que sumiu, não sei o que, então foi tudo um rolê, assim, um trailer característico pro Brasil pra chamar atenção, né, então, assim, de alguma forma, isso também foi um jeito de trazer esse sucesso que foi a primeira temporada de Stranger Things. Uma Netflix pouco conhecida, mas usaram, já puxando para minha área da publicidade, tiveram essa divulgação toda, um trailer com um ícone dos anos 80 para encaixar no Brasil, para dizer que a série toda se passava nessa época. Fizeram um rolê de passar na TV aberta, né? Então, assim, para o pessoal sentir a vontade e necessidade de ir para o streaming. Eu não lembro agora de cabeça se é mesmo, mas eu acho que, se eu não me engano, foi a época que mais ganhou assinaturas a Netflix, exatamente por causa dessa baita divulgação, o primeiro episódio inteiro rodando numa TV aberta, né? O pessoal parando para assistir um episódio de uma série de streaming na TV aberta, né? Então, acho que eles foram muito felizes, assim, no jeito de chegar com ela, né? E com esse enredo, essa narrativa que conquista todo mundo, né? Vamos lembrar que o tal do retrô, né? Os anos 80, assim, isso, a gente tem gerações que, né, viveram isso e que são saudosistas, porque era uma época de cultura pop, uma época, né, dessa questão, a gente teve os ícones do terror, né, Jason, Sexta-feira 13, Freddy Krueger e tudo mais, né, tanto que eles abordam essas coisas daí, e são aficionados por VHS também, a história das locadoras de filme, então tem um apelo para essa galera legal, né? E acabou conquistando também todo mundo que é jovem, que é a geração conversa de vocês. com múltiplos públicos, né? Perfeito. E é a sacada de colocar numa televisão aberta também, o tanto que não é uma... Aí dá até para discordar um pouco dessa questão que você falou. Às vezes eles não tinham a ideia do que o Stranger Things ia se tornar. Na verdade, com certeza não tinha, né? Para fazer um programa de... Como que fala isso? Um planejamento de marketing? Isso, é um planejamento de lançamento da série, né? Isso aí. Olha o tamanho que isso é. Imagina, né, o investimento que não é para colocar um episódio de, 1 hora? É praticamente um filme, Quase né? 1 hora, exatamente. Numa televisão aberta, num horário, de certa maneira, privilegiado, né? Fala aí, Má. Eu lembro quando eu assisti, eu tava pensando aqui, que eu lembro quando eu assisti em 2016, né, que foi quando lançou. Nossa, eu morri de medo da primeira temporada, não sei porquê, mas, tipo, a primeira temporada, pra mim, eu achei a mais, tipo, de aspecto de terror, assim, mas ela é muito boa. Eu gosto dessa pegada antiga, porque, igual você falou, também traz a nostalgia pra quem é dessa época, né, eu acho que... não sei muito o que falar. Eu acho que é isso, assim. Mas esse suspense era legal mesmo, né? Prendia a gente, né? A assistir, né? E como você falou, dava medo mesmo. Caraca, porque a gente não via, eles conseguiram trabalhar muito isso, né? A gente não via o Demogorgon. A gente tinha uma ideia que tinha um trem ali, né? Até ele aparecer de fato, demorou, né? Tipo assim, foram uns 5 episódios aí pra ele aparecer de fato. E a história, né? Aí tinha o celeiro, aí você, né? Lá o quartinho, aí dali perto do restaurante, e a gente foi seguindo esse caminho ao longo da temporada, né? Meio perseguindo as pistas junto com os personagens, né? É uma série de suspense, assim, aquele suspense bem aquele jump scare, né? Que você, pum, aí você assusta. Um susto seco, né? Assim, não prepara tanto. Prepara, mas nem quando tanto. A série vai ficando silenciosa, eu já tiro até o celular de perto, porque eu já sei que vai me assustar, sabe? Ai, meu Deus, eu não quero ver. E eu assisti em 2016, e eu lembro que na época, o meu tio falou assim pro meu pai, eu lembro certinho dessa cena, tô assistindo uma série muito, muito boa, chama Stranger Things. Você paga, assim, um negócio, aí você assiste a série,
E deve ter sido por conta disso, né? Porque Exato. teve uma divulgação. E eu lembro dele falar, nossa, você tem que ver o tanto que é legal, tem as coisas que a gente tinha quando era criança, as músicas são da época, as roupas. Então, gera Uma imersão, né? eu acho que cativa dois públicos. Cativa a gente, porque mexe com, querendo ou não, tecnologia, né? Então, streaming, uma série que a gente foi acompanhando. Então, eu assisti em 2016, agora eu tô esperando sair a última temporada. Mas cativou também um público mais velho, né? De querer assistir uma série que mostra a época deles, De querendo ou introduzir não. também esse público a esse serviço, né? Pensa que seu tio tem quantos anos? Na faixa etária de 50 anos. Então, assim, não é um público que tá acostumado a consumir esse tipo de... Não, e era uma produto galera por que ia na meio disso, né? locadora, né? Então, exatamente. assim, onde estava a locadora na época, a nova locadora? Tava na Netflix, né? Catálogo de filmes ali e tal. Só que a galera não assim, tava começando a aderir a esse processo de esquecer a locadora, os DVDs e ir lá. Aí você vem com algo que parece... né, o ambiente que você viveu naquela época. E aí ele acabou juntando os públicos, como vocês falaram. Por quê? Porque ele colocou a família junto de novo. Então eu me lembro, por exemplo, das minhas filhas que eram pequenas, a gente está assistindo juntos, né? Por quê? Porque atraía a gente, que é mais velho, e atraía elas, que eram mais novas, por coisas diferentes, né? Sim. Sim. A gente, exatamente pelo ambiente, por essa coisa toda, por uma época que a gente viveu, e elas, por exemplo, pelos personagens, né? Que são personagens fortes, né? Por exemplo, você pega, né, a Millie Bobby Brown, que ela, na época, ela já estava despontando como uma grande atriz que era reconhecida por esse público mais jovem. E ela né? tem literalmente a minha idade, exatamente assim. Então, Exato. assim, o tanto que não vai identificando. Eu lembro que na época que a série tava saindo, porque agora parece que tá demorando 10 anos pra sair essa última temporada, né? Mas na época que tava saindo mais pertinho, assim, eu acompanhava muito ela. Eu assisti muitos filmes porque ela tava no filme, não porque às vezes só eu queria assistir, né? Helena... Como é que é? Enola Holmes. Enola Holmes. verdade. Helena Holmes. Helena Holmes. E tem acho que uma outra questão também, que a série aborda de uma maneira sutil, porque não é o foco deles, 100%, né? Mas eles mostram as questões políticas da época, que eram muito fortes. sem dúvida. Só que de uma maneira, assim, que tá ali na série como se fosse até do cotidiano, né? Como se tá ali, não é o plano de fundo principal, mas eles comentam, eles falam, eles usam termos, né? E eu acho que uma outra coisa que eu reparei muito agora reassistindo é o tanto que eles investiram numa questão de caracterização dos personagens, mas no cabelo. Isso foi Demais. Nossa, Muito eles no investiram cabelo. muito no cabelo Até deles. no cabelo, no fato delas raspar o próprio cabelo. Tipo assim, ela tem o cabelo raspado e a atriz tinha o cabelo raspado mesmo. Porque normalmente eles usam aquelas próteses, né? E fica muito artificial. Sim. Mas isso é muito legal mesmo. Todo mundo foi muito caracterizado, né? Deixou o cabelo crescer, ou raspou o cabelo, Sim. entrou no Os personagem, tupetes, né? É muito característico o Steven, com Até aquele as mães e os tupetão. pais também Cabelo são muito tigelinha do caracterizados. Will, né? Aquele cabelo tigelão. Do Will, do Mike. Do Mike, nossa. Também, O bonezinho, né? Aham. Esse lance da política que você coloca, tem muito essa questão, acho que eles quiseram trazer muito cultura e social ali pra dentro, né? Porque você vê assim, como que o laboratório, né, cara, chegou numa cidade e meio que assim, os caras dominaram tudo ali na cidade. Tudo girava em torno desse tal laboratório, né? Independente se ele fazia coisas boas ou coisas ruins para a cidade, puxa, gerava emprego. Todo mundo, de alguma forma, tinha alguma ligação com o tal do laboratório, né? O que ele falava era lei, ninguém sabia direito o que ele fazia. A cidade era aquela cidade provinciana, uma cidade pacata, todo mundo se conhece. quietinho, todo mundo se conhecendo, vivendo aquele bem interior dos Estados Unidos da época, né? Todo mundo seguindo a sua vidinha, vamos dizer assim. Mas ele trabalha questões pesadas, por exemplo, né? Da mãe separada, a mãe do Will, né? A Joyce, que era separada, né? Então tinha toda essa questão da falta do pai, a distância dela com o Will, né? Ela, né, tentando abraçar essa questão do emocional do Will, né? O Will se sentindo sozinho também, então ela se sentia muito culpada, ele sumiu, ela
poxa, ela se culpava muito por conta disso, né? Uma condição de mãe solo, né? Que faz um duplo papel ali, tanto de cuidado quanto de prover a casa, se a gente pensar especialmente na década de 80, né? Sim. O quanto que esse peso ainda, hoje em dia já é um peso enorme. Agora eu penso especialmente naquela época, né? Um duplo papel, um fardo muito maior de se carregar também, né? E aí, tipo assim, o filho dela some e ela começa a escutar coisa, a ver coisa. E aí todo mundo, né, coloca ela como uma pessoa doida da cidade. Ninguém acredita nela. E eu acho muito legal quando os personagens começam meio que a comprar, né? Cada um, em algum momento, vai descobrindo alguma coisa. E a série é muito boa em fazer isso, né? Nossa! E dá uma agonia danada, velho. Você vê assim, ó, o Jonathan com a Nancy, né? Eles parece que vão pegando um pouquinho de cá. Né, numa extremidade. Aí os meninos, os amigos do Will, de cá. O Hopper investigando de cá. Cara, ninguém conversa. Meu Deus do céu, que agonia. A falta do WhatsApp. Parece uma cidade pequena, né? Né? E é verdade. E o Hopper também, né? Que é um personagem, pra mim, assim, evoluiu muito também na série. Acho que as próximas temporadas, depois da primeira, como que ele vai evoluindo muito, assim, de uma forma brutal, assim, né? A evolução do personagem dele. E ele, assim, a galera também não acreditava muito nele. E esse lance, né, da polícia, de investigar, a polícia não investiga, a polícia vai lá, olha, tal. Ele não, ele ia contra até o que o chefe dizia pra ele, o que os outros, né, falavam, não, esquece isso aí, esquece. Ele nunca esqueceu, ele foi firme, né, no processo, né, e aí o lance também quando ele tem um encontro com a Eleven, né, tal, que ele meio que abraça ela como se ela fosse realmente a filha dele, né, que ele... Vamos dizer que ele nunca teve, né? Então, é muito forte isso, né? Também tem o fato dele ter tido uma filha, né? Exatamente. Ele perdeu, acho que ele abraçou ela como se fosse a filha mesmo dele, né? Acho que, em parte, um pouco da construção do personagem dele em volta dessa investigação, que vai trazendo alguns lances, né? Dele ter tido, se eu não me engano, uma época até de alcoolismo, de uso e abuso de substâncias, uma das cenas que me marcou muito é que ele revira a casa, né, quando ele tá suspeitando que tem uma escuta, e ele acha essa escuta, e a casa tá revirada, ele liga pra uma pessoa, a gente não sabe quem que é ainda. Ele liga pra uma pessoa, e aí a pessoa no telefone fala assim pra ele, você tá, tipo, mal de novo, você voltou a fazer uso de substância, tá? Aí ele falou, não, eu tô passando por uma coisa muito complexa, muito complicada. Aí a pessoa fica meio assim, ele falou, não vou colocar essa pessoa no meio. Ele falou, não, eu voltei, é isso, me desculpa, desliga o telefone, e ele volta a investigar, né? E aí a gente descobre que é a mãe da filha que ele faleceu, isso. Ele e aí, perdeu. assim, o tanto que isso não causa uma identificação, né? Por isso que eu falei lá atrás, eu acho que a série trata isso... As identificações, as pequenas identificações que a gente vai tendo com os personagens de um modo geral. Porque, assim, até vamos pensar assim, um personagem que era pra ser... meio babacode, que é o Steven, que é o famosinho da escola. No final do arco dele, na primeira temporada... Não, pra mim ele é o melhor... Gente, ele é o personagem com o melhor arco da série inteira. Ele vai, assim, porque tem muitos filmes, muitas séries que sempre mostram, né? Aquele menino que ele é o babaca, ou que faz bullying, aí descobre que, na verdade, ele tem problemas em casa. E aí ele encontra uma menina que salva, assim. Só que parece que o arco do Steve, ele ainda é melhor. Porque, assim, ele é um menino babaca mesmo. E aí ele briga com aqueles amigos dele. E aí, assim, realmente, ele e a Nancy tem um negócio ali. Assim, dando spoiler, né? Mas mais adiante, não, mas aí não dá... Já passaram 10 anos. Poxa, não, se quem não assistiu ainda, né? Desculpa. Como é que fala? Alerta de spoiler. E aí, assim, depois a Nancy vê que ela não quer estar com ele, né? E realmente larga ele. E aí tem um momento ali da série que é o Steve solteirão, só que meio que assim, sou feio agora, né? Aí já é o meio da segunda temporada, né? A gente já e aí tá ele, um pouco no pra tempo. mim, a amizade que forma entre ele e o Dustin. Nossa, é maravilhoso. Gente, juro. Inexplicável, assim, né? Também. E aí, assim, é muito engraçado como que a série chegou nisso, que é por uma coincidência, entre aspas, né? O Steve tá indo na casa do Mike ver a Nancy. O Dustin tá indo ver o Mike, nenhum tá lá. O Dustin fala, agora você vai me ajudar, vem aqui. E o Dustin é esse personagem, né? Ele, tipo assim, ele é o núcleo eu vejo ele muito nesse lugar, assim, ó. Ele é o que puxa, né? Todo mundo. Então, assim, é o coração. É o coração, quem articula tudo ali pra acontecer, passa pelo Dustin. Né?
Não, É e impressionante. E o Steven também, depois, ele vai pegando com os meninos, assim, parece que um lugar de cuidado com eles, Sim, né? o cuidador ali, né? É. O paizão da turma ali que abraça todo mundo, né? Mas é louco como eles distribuem isso nos personagens e a gente se afeiçoa com todos de maneiras diferentes, Sim, né? sim. Você não torce pra esse ou aquele, mas você abraça todo mundo, né? Porque eles se complementam. É muito louco. É difícil, às vezes, uma série que você tem personagens que se complementam. Normalmente você vira e fala assim, não, esse aí é intragável, cara. Tipo, não, cara, ele tem alguma coisa importante ali. Né? Todo mundo tem o seu papel. Talvez por isso o roteiro que Hopper vai para um lado, Joyce vai para o outro, aí tem os meninos que vão para cá e tal. E depois, no final, você fala assim, cara, mas todo mundo tinha um papel importante nesse processo. Que no né? final se entrelaça, né? Exatamente, quer dizer assim, e é muito louco isso, cara, porque tem outros filmes, eu tava vendo agora o Missão Impossível lá, o novo, que é o último aí, né, tal, e como que também eles parece que eles explodem, todo mundo se joga cada um para um lado, e aí você vê que todo mundo tá fazendo uma coisa e que no final o que todo mundo está fazendo tem uma contribuição para aquele. E eu acho que é assim a sociedade nossa, né? A gente tem essa questão, a gente vive socialmente, né? A gente age socialmente. E às vezes a gente acha que é só alguém que é um super-herói, né? Isso foi colocado na nossa cabeça em algum momento da vida, né? Que você consegue fazer tudo sozinho, que você é especial sozinho. Cara, mas até o Will, que não fez, vamos dizer assim, nada, ele estava lá, ele teve um papel... Foi a peça-chave, né? Ele tinha um papel importantíssimo no processo, né? Para achar, e depois nas outras temporadas, como que ele é uma peça-chave ali do processo, né? A Eleven, que a gente não vê ela falando poucas palavras, né? Tal, mas como que ela é uma peça-chave ali pro processo. E eu acho que tem uma outra coisa também que a série me pega, é um roteiro, assim, eles vão te introduzindo, que acho que agora, quando eu assisti a primeira vez, eu fui assistindo conforme foi lançando, então você assiste meio que em blocos, assim, né? E agora, quando você assiste tudo corrido, eu lembrei de uma personagem que ela tem seu momento, assim, de glória na terceira temporada, que é a irmã do Lucas. Perfeito. Ela é genial. Que ela só aparece na segunda, na verdade, na segunda temporada... Não, só que assim, o momento de brilho dela é na terceira. Sim. Só que na segunda temporada, tem uma cena ou outra que ela tá ali, de coadjuvante, falando uma coisa, pra gente fazer a ligação. Ela é a irmã do Lucas. E aí você vê a relação deles ali, né, de irmão que um cutuca o outro. E ela é a irmã mais nova do Lucas, sarcástica, meio atirada. E aí depois assim, ela vai tem introduzindo, né? um super papel, assim, importante na terceira temporada. E o tanto que parece que a série, assim... Às vezes a gente vê eu já vi muita reportagem falando, a Netflix não pensava no sucesso, ou os irmãos iam escrevendo conforme ia, sei lá, acontecendo. Mas a hora que você vê, você fala, não é possível. Não. Foi tudo tão bem feito. Pensado, né? Muito bem pensado. Porque tá tudo muito bem amarrado, né? Tá muito bem amarrado e parece que cada um tendo uma evolução natural, né? Ninguém desponta, não tem momentos da série, porque tem série que você olha e você fala assim, puta, esse núcleo aqui deu uma acabada, assim. A galera ficou lá meio no esquecimento, né? E aí tá andando só pra esse lado aqui, depois volta a galera. Não, cara, todo mundo caminhando assim a trilha juntos, né? E você foi colocando essa questão de cada um ir caminhando na sua trilha e desempenhando um papel, fui pensando... Na primeira temporada, acho que traz isso um pouco mais forte, a questão dos meninos jogarem muito Dungeons and Dragons, né? Perfeito, RPG. Exatamente. Eu acho que o tanto que essa dinâmica não é expressa na série de uma maneira muito vivaz, né? De, assim, eles literalmente estão cada um desempenhando uma jornada, né? Cada papel ali dos personagens estão desempenhando uma jornada de uma missão que é conjunta, na verdade. Sim, e heróica. Que é enfrentar o Demogorgon, sabe? E em cada temporada tem um monstro diferente, tanto no jogo quanto na temporada também. É uma nova jornada épica, né? E é muito engraçado porque o Dungeons and Dragons é um jogo de RPG, e a RPG você joga com a imaginação. Exatamente. O seu tabuleiro é sua cabeça, assim, sabe? É um jogo de imaginação, de troca, de amigo. Até eles falam, né, que eles falam 10 horas jogando. E o tanto que a série também puxa pra esse lado, né? É uma série que tem questões reais, né? Então faz inúmeras referências aos anos 80. Então, músicas, o jeito de se vestir, os carros, muita coisa. Mas é uma série que você precisa também ter imaginação pra entender que tem um mundo invertido, que tem tudo isso. Então, o tanto que tem também, né,
escolher um jogo de RPG não é à toa. É você trabalhar com a imaginação, com os personagens. Cada um cria o seu personagem, né? Que o Will é o mago. Né? Você vai realmente se construindo, né? Sim. E é louco, assim, que como o jogo, esse paralelo, o personagem vai se desenvolvendo individualmente, né? Nessa jornada do herói, né? De eu tentar me melhorar, eu tentar seguir adiante e tal, com todos os problemas que cada um tem. Porque, cara, o Hopper é um poço de problemas, cara. E nem por isso ele deixou de ser um cara heróico. De ir lá buscar, né? E a gente não deixa de ter apego com ele, Exato, né? Fala, cara, que cara foda. Tem hora que você fala assim, cara, ela vai surtar, bichão. Olha o tanto de coisa que essa mulher tá carregando, né? O Mike, cara, o irmão do... Como é que é o irmão? O Jonathan. O Jonathan, não, cara. O irmão, do Will. é o Jonathan. É o Jonathan? Então, o Jonathan, cara, o que aquele moleque carrega nas costas? Sim. Assim, são personagens densos, assim. E eles vão se desenvolvendo individualmente, mas eles vão, de alguma forma... É muito louco esse roteiro, né? Eles vão se conectando com os outros, que também tem outros problemas, mas eles não deixam de ir, cara. Outro personagem também da segunda temporada, que é o Bob, que é o relacionamento que a Joyce tem ali, né? Sim. E assim, outro personagem também, que em uma temporada eles conseguiram desenvolver ele de uma maneira que você gosta dele. Incrível, né? Incrível. É muito bizarro, assim, eu acho que é uma série que eu falo que ela é uma série icônica da nossa época. Edu, você tá mais ou menos de fora. É isso, ele vive na nossa época. Mas assim, que vai marcar a nossa geração de alguma maneira, mas porque é uma série que é repleta de atores da nossa geração também, que se desenvolveram junto com a série, que desenvolveram sua carreira junto com a série. Mas é uma série que é muito boa. Eu comecei a reassistir pra gravar o episódio, eu já tô na 3ª temporada, gente. Porque assim, eu falei, não, eu vou assistir só a primeira, que aí eu reassisti a primeira, vou lá, né, gravo, depois eu reassisto nas férias de boa. Não consigo parar de ver. É uma série que te prende, uma série boa, uma série, né, que vai mexendo com você. Sim. E você falou só umas curiosidades, você falou da Xuxa, né, o ícone brasileiro dos anos 80. E aí, a atriz que faz a Joyce, que é a Winona Ryder, ela foi um ícone dos anos 80 nos Estados Unidos. E não é à toa que eles, assim, colocaram ela na série, né, pra também chamar esse público mais velho lá nos Estados Unidos também pra assistir a série. Que ela fez Edward Mãos de Tesoura, ela fez Beetlejuice, então ela também fez filmes que são muito famosos nos Estados Unidos e que tratam também de questões de terror, de suspense, né? E é interessante, eu já vi isso na internet, não sei se é 100% verdade, mas a atriz, ela teve esse momento aí, auge nos anos 80, 90, e ela passou por um escândalo de que ela roubava lojas. Perfeito. E aí abafaram ela, descobriram que ela era cleptomaníaca, que é pessoas que têm dificuldade, né, têm compulsão a roubar, a furtar. E aí foi o grande comeback dela pra Hollywood, pras telas, né? Foi Stranger Things. E ela entregou milhões, né? Porque que atuação impecável dela. Eu achei que ela tava realmente surtando com as coisas do Will, enfim. E uma que eu acho que, não sei, vocês me deem sua opinião, a opinião de vocês. Mas... E eu fico pensando, eu na posição, assim, de tomar contato com a Joyce, se eu fosse uma pessoa X de Hawkins e visse a Joyce, eu ia falar, poxa, ela coitada, né? Não, ela aí é uma perdida na vida, né? Assim, nossa, tá totalmente fora da realidade, perdeu o filho. O lugar que ela mora, afastado, o carro que ela tem, tipo, o trabalho que ela exerce, tipo, é como se fosse uma pessoa perdedora. E o legal é isso, assim, eles trabalham problemas que eram típicos dessa época. Então, assim, eles mostram bullying descarado, né, que acontece na escola, né, pesadíssimo do jeito que acontecia, né, sem maquiar nada, né, porque, pô, se você tá nos anos 80, os anos 80 era essa coisa mesmo, era bullying, tinha os nerds, tinha a galera oba-oba, né? Você tinha as mulheres que se separavam, existia um preconceito na cidade. Você vê como é que eles entram na lojinha dela lá e olham ela com aquela cara, essa aí é a coitada, tal, né? Que abandonada pelo homem e tal. E são histórias que as novas gerações vão encarando e vão entendendo que fazia parte daquele rolê lá de trás, né? E eu acho que um pouco disso tudo que a gente tá conversando, eu bato nessa tecla de novo, porque eu acho que esse é um ponto crucial. Esse desenvolvimento que eles vão dando, eu acho que eles vão dando aspectos simbólicos sem a gente perceber, pra gente se conectar com esses personagens. E aí eu fico pensando, você fala dessa
capacidade imaginativa que a série exige. E ela também tem a preocupação de trazer uma coisa concreta, né? Tipo assim, beleza, tem um mundo invertido, que é uma coisa tão fantasiosa, tão imaginativa, assim, mas traz um professor de ciência pra falar, existe essa condição teórica, tal. O portal, ele exige energia, foi criado por uma... Totalmente possível, né? Totalmente possível, a partir de uma teoria física mesmo. louco. Beleza, tem Isso essa capacidade elucidativa para trazer para concretude, para às vezes conversar com um público Sim. que não vai entrar tanto numa fantasia teen, Tem a né? explicação dos poderes da Eleven, que é aquele Exatamente. teste de laboratório e tudo Sim. mais. Que era uma coisa que era realmente estudada na época, a capacidade, né, Ampliamente. disso, de usando LSD e outras drogas sintéticas. Não, eu imagino pra vocês da psicologia, né? Que assim, você olhar aquilo, aquele centro de Nossa, eu Hawkins pensei lá, tanto né, sobre. do laboratório, era exatamente o que acontecia nos manicômios, enfim, todos esses lugares aí, né? Infelizmente, nosso tempo está mais do que estourado. Eu acho que dá pra gente ficar falando umas 2 horas de Isso cada que a gente temporada. falou da primeira, essencialmente, né? Exatamente. E assim, mas da primeira mais ou menos, porque a gente já fez. Misturou com ligou todas. até na terceira. Mas eu acho que queria fazer uma ponte rapidinho, não vai dar tempo, né, de falar muito sobre, mas esse ano sai a última temporada, expectativas altas, pelo menos. Só o teaser, em 1 minuto, passa 1 milhão de coisas e personagens, e aparentemente a família do Will vai estar envolvida em alguma coisa. Já vi 1 milhão de teorias, acho que vai ser muito incrível. Espero que eles deem um final digno, né, pra série, porque tem Sim. muitas séries A que são... expectativa é alta, inclusive. Exatamente. Tem muitas séries que os finais são péssimos e às vezes acaba com uma narrativa de anos. Eu nunca assisti, mas já vi falar muito que o The Game of Thrones decepcionou. Sim. Lost. Então, né, Ouvi vamos... falar, Walking e Dead. eu concretizo aqui que sim. The Walking Dead. Então, assim, vamos ver o que eles vão entregar. Eu acho que é bom ter 5 temporadas. Que acho que quanto mais cedo você acaba, menos a caca aumenta. Tem aí, ó, por exemplo, a gente pode falar de Breaking Bad, que tem um arco de 5 temporadas e é uma série aqui, ó. Maravilhosa. Tem um Termina arco. lá em cima. Tem né? um começo, meio e fim. Sim. Eu acho que essa condição da indústria de querer tirar suco de pedra, né? Assim, beleza, o negócio tá fazendo quando o sucesso capitalismo demais. vai além do entretenimento. Exatamente. Então, logicamente, O você Grey's precisa Anatomy. disso, mas você Grey's tem, Anatomy total. mas você tem que ter um equilíbrio disso, né, Sim. cara? Né? Não pode É. perder essa mão, né? Até então eles entregaram isso, né? De assim, uma série que é construída a partir de uma lógica. Especialmente, de, tipo assim, ó, existem arcos, a gente tem visto esses arcos se construindo. E eles estão com a faca e o queijo na mão, né? Exatamente. A bola tá levantada pra eles E cortar. espero que eles pra também fazer um fechem final. algumas perguntas, né? Que eles entreguem algumas explicações para algumas Não questões. todas, né? Não algumas, né? Porque tem Sim, muita coisa aberta. muita coisa ainda. aberta. Exatamente. Então, nosso episódio está chegando ao fim. Muito obrigados aos convidados. A Marina, que já veio aqui outras vezes. Ao Edu, que é de toda a temporada. Ao Augusto, que também está comigo pelo menos uma vez Que por é de temporada. Que é de casa. E é isso, Ana, gente. obrigado, Ana. Muito Obrigado, obrigada. Ana, pelo Está aqui convite. Todas as temporadas. Todos os episódios. Então é isso, gente. Sigam o Movimento nas redes sociais, @movimento.unifacef. Espero que vocês tenham gostado desse esse episódio. Se no ano de 2025 você ainda não assistiu Stranger Things, pelo amor de Deus. Senta no Nossa, sofá e isso, vai ver. É Vai isso. fundo. Muito obrigada, gente. Beijos.